Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que acompanha a mais esse episódio aqui em Amélia e Alecrim. É uma satisfação para nós ter a sua presença aqui. Não se esqueça de nos seguir, não apenas aqui no YouTube, mas também no @Amélia e Alecrim, lá no Instagram. Tenho certeza que você vai se identificar muito com os nossos conteúdos nas duas redes, nas duas plataformas. Também, gente, muito importante que você clique aí no sininho, né? Acione as notificações, assim você vai ficar sempre por dentro dos nossos episódios, das nossas novidades e de todo esse conteúdo potente que a Amélia e a Alecrim disponibilizam aqui para você. Uma outra coisa importante, que tal deixar também os seus comentários logo abaixo aí dos nossos episódios, ou encaminhar, né, compartilhar os nossos episódios e mesmo esse perfil para que outras Amélias também tenham acesso a esse conhecimento. Olá, Kelly, tudo bem com você? Tudo ótimo, Dani. Afinal, nós somos a soma de uma ou de várias Amélias, e esse espaço também é isso. É a soma e a contribuição de cada uma e de cada um que está nos vendo, que nos acompanha e que sabe da importância de fazer a informação circular. Bora para um papo gostoso hoje? Bora! Então, antes eu tenho uma pequena história. É a criança com a mão presa. Um certo final de tarde, a mãe viu a criança passar desesperada, um bebê de uns 3 aninhos. E ele passava com a mão fixa em um vaso. O que aconteceu, meu filho? Não consigo soltar minha mãozinha, mamãe. Nossa! A mãe pegou a criança, tentou puxar e percebeu que a mão estava presa no gargalo do vaso. Tentou puxar, orientou a criança e nada da mão soltar. Ela estava desesperada quando o pai chegou do trabalho. O pai olhou a situação, pensou, usou de algumas estratégias. Molhou, usou sabão, usou óleo e puxava a mãozinha da criança e nada da mão soltar. Ele estava a ponto de quebrar o vaso, que era uma memória importante de família, quando disse: desisto. Eu ofereceria uma pequena fortuna para quem soltasse a mão. Na hora, ouvindo aquilo, a criança soltou a mão do vaso. Meu filho, o que é isso? E aí o menino pegou o vaso, virou de cabeça para baixo e de lá caiu uma moeda de 1 centavo. Papai, eu guardei a moeda aqui e eu fui pegá-la, mas a mão não soltava. Quando o senhor falou de um pequeno tesouro, eu decidi trocar. Eu soltei. Então, essa pequena história é para refletirmos um pouquinho. O que estamos segurando que nos impede de acessar novos e importantes tesouros? E também tem assim a ver com o nosso papo de hoje, porque essa história de segura e solta pode embalar o nosso papo, não é, Dani? Exatamente. Para todos que estavam acompanhando aí, né, os últimos dias no nosso Instagram, os nossos últimos stories, pensativos em relação ao que é que essas Amélias iriam aprontar dessa vez, hoje a nossa convidada muito especial é a Joana de Donati Lunardi, que é fisioterapeuta, formada pela UNO Chapecó, com especialidade em fisioterapia pélvica, já atuando nessa área há 4 anos, apesar da carinha tão jovem, né, Joana? Fez pós-graduação na Inspirar, em Blumenau, e formação completa intensiva em fisioterapia pélvica pela Escola Gustavo Latorre, de Educação Continuada em Florianópolis. Tem também formação pela Abfácias, em fáscias do movimento e fáscia visceral em Campinas. Formação francesa em posições do parto e proteção do períneo pré, intra e pós-parto pelo método de Gasquet, em São Paulo. E é também uma empreendedora. Seja muito bem-vinda ao espaço Amélia e Alecrim, Joana. E vamos logo para a pergunta que não quer calar. O que é essa tal de fisioterapia
pélvica? Boa tarde, meninas, tudo Boa bem? tarde, bem. Tudo certo. Então, esse mundo louco da fisioterapia pélvica, né? É um mundo onde as pessoas acham que é um mundo à parte e, na verdade, faz parte da gente, né? Então, não é um mundo à parte do que a gente vive e do que a gente tem desde que a gente nasce. Talvez um tesouro novo. Um tesouro aí que é exatamente aí, né? Que se a gente soltar, a gente consegue, né? Soltar as nossas amarras, os nossos tabus em relação à nossa pelve, em relação ao nosso íntimo, a gente consegue encontrar um tesouro lá dentro com toda certeza. E esse tesouro se chama saúde, né? Então, eu acho que é uma das coisas mais imprescindíveis que a gente consegue ter. Ontem também estava conversando com uma amiga minha em relação a luxos. E eu acho que saúde hoje em dia é um dos luxos que a gente pode ter, né? Mas enfim, o que é a fisioterapia pélvica? A Isso. fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que trata tudo que está na pelve, dentro dela e ao entorno. Então, por exemplo, temos ossos, temos músculos, temos tecidos, temos fáscias e temos órgãos. Bexiga, intestino, útero, ovários, próstata, tudo que está ali embaixo, ali dentro desse osso grandão que a gente tem no centro do nosso corpo, é o que a fisioterapia pélvica trata. E é um mundo bem grande, né? Tem muita coisa, porque em cada uma dessas partes tem várias coisas que podem estar acontecendo, várias funções e disfunções, né? Então é alguma coisa bem, bem interessante e que todo mundo tem isso. E as pessoas não conhecem, às vezes não têm o autoconhecimento em relação ao que elas têm ali embaixo, porque não tem toque, porque não tem, né, essa percepção. E aí, quando tá com alguma disfunção, nem sabe que é uma disfunção, porque não sabe nem o que é a função normal, né, do próprio corpo. E aí não Então, sabe que é possível tratamento, sim, com acompanhamento, certeza. melhoria. Com certeza. Geralmente, assim, na fisioterapia pélvica, poucos tratamentos não são com 100% de efetividade, né? Quando a gente fala em relação a algum paciente que tem alguma questão neurológica, é uma situação. Mas a parte de incontinência urinária, a parte de dor, a parte de constipação, de perdas fecais e tudo mais, tudo isso com a fisioterapia pélvica a gente consegue resolver 100%. Que essa foi até uma das perguntas que Aham. veio na caixinha, Foi. né? Após os 40, incontinência urinária É. é normal? O terror de todo mundo, né? Tá, e assim, né? Incontinência. Então quer dizer que a fisioterapia pélvica é para homens e mulheres. Homens, mulheres, crianças, Anotaram todo mundo isso? Homens, mulheres e crianças. Criança que faz xixi na cama, fora da Sim, idade, sim, é uma sim, atenção sim. que tem que ser Aham. tomada. Tem que, né? Ok. com certeza. É pra todo mundo que tem a pelve, né? É o que a Tá. gente fala, né? Homem e mulher, todo mundo que tem pelve pode fazer fisioterapia pélvica, né? E assim, claro, a gente fala muito em relação ao tratamento, em relação a entender essas disfunções, mas na verdade eu acho que uma das partes mais importantes também é entender a função, né? E a gente sempre, todo ano a gente consulta, todo ano a gente faz um check-up geral sobre exames, sobre tudo que a gente tem. Mas e quantas vezes a gente deu uma atenção para o nosso íntimo para saber se aquilo de fato está correto também, se tem alguma coisa já acontecendo, se tem alguma coisa que a gente pode prevenir também, né? Então eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, e que dificilmente acontece é a prevenção. Então, geralmente as pessoas já vêm porque já estão com uma queixa há muito, muito, muito tempo, né? Talvez naquela proposta, né? Começa com uma coisa pequena que eu acho que amanhã já vai ser diferente e no fim se tornou igual e o igual diariamente normalizou-se. Normalizou-se e a questão é, a partir dos 40 anos é normal Isso, perder xixi? é. Não é normal perder xixi com 40, com 50, com 60, com idade que seja. Não é normal ter essa perda urinária. Mas o que acontece muito é assim, vamos supor que eu perco urina, você é minha vizinha e você também perde, a Dani é nossa vizinha e também perde. É comum. É essa a questão. Exatamente. Então, se eu tenho, você tem, uma outra mulher tem, a minha mãe tem, a minha tia tem, é porque deve ser que é normal, né? Todo Escuta, mundo isso é tem. a tal da história da bexiga baixa? Também, sim, também. Mas assim, ó, a incontinência urinária é que a bexiga baixa, a gente chama de prolapso, né, de órgão pélvico. Então, pode ser um prolapso, pode ser a bexiga, pode ser o útero, pode ser o reto. Então, todos esses órgãos podem ter uma descida. Mas não é por conta disso que a incontinência urinária acontece, né? A incontinência urinária, ela é um mundo bem grandão, assim. Então, ela pode estar acontecendo por vários, vários fatores. Por tensão muscular. Então, um músculo preso não tem movimento. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do torcicolo. Quando a gente está com torcicolo, a gente não consegue movimentar nosso pescoço. Então, o nosso movimento fica travado. A mesma coisa acontece no nosso assoalho pélvico. E para quem não sabe, né, nosso assoalho pélvico são os músculos internos da nossa vulva, ali, enfim, da nossa região íntima. Então, na fisioterapia pélvica, são esses músculos, são esses tecidos e esses órgãos que a gente trata. E é através do toque ginecológico. Então, tudo que está ali dentro deveria ficar preso ali dentro. Mas
quando tem o prolapso é porque alguma coisa não tá correta, ou um ligamento, enfim, alguma coisa assim. Mas a incontinência urinária nem sempre ela se dá por isso, ela se dá pela tensão muscular, que a gente fala agora. Ela pode se dar por uma fraqueza muscular, ela pode se dar por uma uretra que não tá fechando direitinho, ela pode se dar por um problema na bexiga. Então, a incontinência, ela pode ter, acho que um certo diagnóstico, assim, mais ou menos pra gente entender, né? Pode ter a falha na pré-contração. O que é falha na pré-contração? Quando a gente vai fazer algum estímulo, por exemplo, uma tosse, uma corrida, tem que levantar muito rápido, tem uma perdazinha. Isso é a falha na pré-contração. Então, é uma questão que a gente precisa trabalhar para o nosso cérebro entender que o nosso assoalho pélvico precisa estar em contração quando for fazer algum movimento para ele não ter essa perda. Então, são vários fatores, assim, não só a bexiga baixa. A bexiga baixa é um deles, né? Tem vários para incontinência urinária, principalmente. Não, e assim, eu acho interessante porque tem toda uma associação com outras temáticas que nós já tratamos aqui, por exemplo, da questão, né, do corpo da mulher, da sexualidade feminina, da Sim. saúde sexual feminina, né? Então, eu acho que está totalmente associado a isso, tanto a saúde do corpo quanto a questão. Eu imagino, assim, o quanto isso traz também impacto psicológico na vida da Total. pessoa, entende? Você imagina uma pessoa que tem um problema de escape de xixi. Como é que fica isso quando ela sai? Quando ela vai namorar? Não, então, Talvez pois ela é, não tem- saia. Talvez ela não mais, saia sabe? por conta disso, Essa né? que é um alerta, assim, sabe? Então, pra todo mundo que tá assistindo, pra todo mundo que compartilhar esse vídeo, não espera chegar num nível que você já não possa mais sair de casa por conta dessa perda urinária, né? Ou, por exemplo, tem algumas pacientes que aí também entra pra questão urinária, mas não é uma perda, são pacientes que vão no banheiro 50 vezes por dia fazer xixi. Não conseguem fazer uma viagem daqui ao litoral, porque precisa ficar parando a cada 20 minutos, meia hora pra fazer xixi, sabe? Então, assim, não espera chegar num nível onde você tem que deixar de fazer as coisas que você gosta no teu dia a dia por conta de uma disfunção. E saiba que todas essas disfunções, todas têm tratamento, né? O tratamento, assim, claro, ele necessita da parte clínica, ele também necessita da parte pessoal da pessoa, porque todo mundo vai com teminha de casa para casa, tem que fazer os exercícios que a gente, né, solicita, enfim. Então, é um tratamento em conjunto. A pessoa também tem que querer mudar aquilo, né? Sim. Então, a gente faz na clínica, o que a gente faz na clínica, eu sempre falo, é 30%, porque eu fico na clínica com a pessoa 1 hora, 2 horas por semana, 3 horas por semana. Mas em casa tem muito mais tempo, né? Então, os exercícios e tudo mais que são passados durante o tratamento, precisa ter um comprometimento também do paciente, sabe? Eu tenho a impressão, posso estar bem equivocada, né? Mas assim, olhando para as mulheres mais maduras, principalmente, tá? E talvez para as adolescentes, né? Talvez esses dois públicos que sejam os dois grandes públicos onde esse lugar que é a pelve, esse espaço, né? Sim. Ainda é uma zona meio nebulosa, um lugar que não é para encostar, que não é nem para olhar, né? Que não dá para pegar um espelhinho para dar uma olhada, porque senão tu não sabe bem. Aquilo ali é uma coisa assim que tá muito relacionada, eu acho, a esses tabus que nós temos em relação ao corpo da mulher Sim. e à sexualidade. E isso tem relação direta com a questão. Tem total, assim, ó, tem uma das questões que também são pacientes, às vezes, que têm essa perda urinária, é que elas nem sabem que o assoalho pélvico existe. Então, a gente vai fazer um toque, a mulher nem sente o toque, porque ela tá tão desconecta com o próprio corpo que ela não tá sentindo nada. Então, imagino que essa mulher também já passou, Sim. ou passa, ou a forma com que ela sofre com isso, né? Porque se ela não consegue entender o que tá acontecendo com o próprio corpo. E assim, ó, isso vem de muito tempo, com certeza. Muitas mulheres foram criadas assim, né? Até porque há algum tempo atrás, era proibidíssimo a gente tocar, era proibido a gente olhar, era proibido tudo. A menstruação sempre foi suja, sempre foi feia, tudo, Sim. né? Assim, aquela coisa que, meu Deus, se tocar tá pecando, é toda uma questão. E isso passa das bisavós para as avós, das avós para as mães, das mães para a gente, e isso, assim, sucessivamente, se a gente continuar mantendo esse tabu e essa questão de não poder nem explicar o que a gente tem ali, Sim. né? Porque às vezes a gente tem uma vergonha de falar sobre esse assunto, sobre o toque, sobre aonde sai xixi, sobre aonde é o canal vaginal, sobre aonde é o clitóris, tudo isso. Não é natural. Não, uma vez eu já peguei uma paciente, ela era nova, assim, minha idade, talvez, eu acho que sim. E ela perguntou se o xixi saía pelo mesmo lugar do sangue, da menstruação, por onde passava o bebê. A gente tem... Olha só. Da minha idade. Então, assim, não foi ensinada. Acho que Na minha passa, idade. passa inclusive, porque talvez pelos tabus, a família não consiga trabalhar de forma natural o assunto do corpo. Na escola, talvez a raiz
E a Sim. formação do professor passa por um caminho parecido, e aí tem também toda essa questão do julgamento hoje, porque o que se fala na escola, o que é que estão ensinando para o meu filho, então Isso. tem que ter um filtro, um cuidado muito grande, Tem- e aí não se fala daquilo que é óbvio. Exatamente. E daquilo que é saudável, daquilo que é saúde, Sim, gente. que pode trazer bem-estar para as pessoas. Bem-estar, Qualidade benefício, de assim, vida, ó, exatamente, porque a gente tem a questão assim, tá, se a gente não vai falar sobre isso numa escola, por exemplo, quando a minha filha ou meu filho for tocado, ele vai saber que aquilo é errado ou ele não vai saber que aquilo é errado? Sabe? Então, nessa questão assim, ou ensinar a que quando vai ter a primeira relação, precisa ter um preservativo e não só por não engravidar na adolescência, Sim. mas sim por conta das doenças que podem acontecer por isso. E se a gente não fala sobre isso, as pessoas não sabem, né? E principalmente na escola, porque assim, na escola, eu não sei, acho que vai até o quê? Uns 15 anos, agora o 9º ano, vai mais ou menos uns 15 anos. 14. 15 anos é a idade Aham, do... sim. do- E assim, ó, o da que me entrada no ensino preocupa médio. muito em relação a isso é porque assim, todo mundo tem curiosidade. Sim. Então a fase ali dos 12, 13 anos, onde começa essa sexualidade fica muito mais ativa, todo mundo tem curiosidade. Se não é falado aonde deveria ser falado com uma forma respeitosa e uma forma correta, aonde a gente busca? Internet. Ou então no amigo que não sabe nada, mas acha que sabe tudo, que é muito mais experiente que você e que, portanto, Exatamente. vai te trazer uma informação que você possa confiar. Exatamente. Então, tem muita informação atravessada que vem. Tem. E em relação à questão da escola, eu me sinto na obrigação de falar a respeito, né, como professora, mas dizer assim, de que, de fato, a escola hoje, ela se exime, às vezes, de falar sobre algumas questões, Sim. porque há pressão social, especialmente nos últimos tempos, em relação ao que a escola ensina, né, é muito forte. Então, Sim. porque essas questões, elas poderiam ser tratadas, obviamente, de uma forma adequada, com uma linguagem, com um tempo, com uma ênfase adequada, desde a educação infantil. É um Que, sistema aliás, as reprodutório, crianças né? precisam... Então, eles- Não, e mesmo a questão do corpo, porque isso te protege de abuso, inclusive. Sim. Então, Uhum, essas crianças, elas também deveriam estar orientadas para poder ter sim. a proteção, Uhum. né? Para saber se proteger, para Com poder certeza. saber a quem recorrer, quando falar, o que comentar, né? Mas a gente não consegue, tá? Não consegue, não porque consegue se você aquela velha fala história. isso, é um bloqueio muito, problema. um bloqueio muito Se grande você pra falar falar sobre isso, né? sobre E o a corpo, criança o comentar em aparelho casa, meu Deus. reprodutor, Exatamente. você está estimulando A sexualidade. E Sim, como se a nada, né? sexualidade não existisse, né? Desde o bebê. Desde o bebê, desde o desfraude, né? E a questão do autoconhecimento começa também ali no desfraude, né? Porque quando a criança começa a se tocar de fato, ela começa a Sim. entender o que tem no corpo, ela começa a entender o que tá acontecendo com o corpinho dela. E é normal, mas já hoje a gente já dá o tapinha na mão da criança. tira a mão não dali, mexe aí. é feio. É feio, é sujo, é nojento. É igual quando a criança vai. Olha, a gente tem muito caso de constipação na criança por conta da questão de quando a criança vai fazer cocô. Ai, que fedor, que coisa suja, que coisa feia. Aham. Não pode fazer isso na casa do outro, tem que só fazer em casa. A criança começa a constipar, o resto da vida é constipada. Então, assim, a gente também não entende o peso que a gente tem sobre isso. A gente tem muito peso sobre isso em relação às crianças e que as próximas Sim. gerações a gente não quer que aconteçam como acontece Uhum. com as minhas pacientes, por exemplo, que têm, sei lá, 80 e poucos anos, né? Que não conseguem entender a função do próprio corpo. A gente quer mudar isso. Mas então, a gente precisa dar o primeiro passo para mudar isso. Né? Olha só, Joana, eu vou contar uma história da minha infância. A minha mãe até hoje fala isso, que ela diz assim, meu Deus do céu, eu não posso lembrar daquilo que eu tenho, eu me sinto muito culpada. E a gente virou folclore na minha casa, né? O meu pai, certa vez, comprou um tapete de, tipo um pelego, tá? Diz a minha mãe, horrível, entre o vermelho e o laranja, assim. E colocaram na sala. Eu, na época, tinha 1 ano, mais ou menos, né? 1 ano e pouquinho, porque a minha mãe já estava para ganhar a minha outra irmã. E eu adorava aquele tapete. E a mãe começou a notar que às vezes tinha um cheiro estranho em casa, enfim, e foram ver que o tapete começou a apresentar problemas, porque eu fazia xixi no tapete. Era o meu lugar de fazer xixi. E aí a mãe chegou, claro, ela já tinha me desfraudado, porque ela já ia receber um outro filho, né? Aham. E aí ela chegou e me xingou, né? Porque onde é que já se viu fazer xixi aqui? Porque me ralhou comigo, me sacudiu, sei lá, eu que deve ter me dado um tapa no bumbum, né? Que na época era algo absolutamente normal. Aham. Resultado, o tapete foi jogado fora. Foi um dia da minha mãe se livrar do tapete. Foi jogado fora e eu fiquei tão inchada porque eu tranquei, eu não fiz conseguia mais fazer xixi. Eu não fiz mais xixi, tá? Uma criança de 1 aninho e pouco. Eu fui parar no hospital. Né? A mãe não lembra se foram um dia e pouco, 2 dias, enfim, que eu não fiz xixi. Imagina o problema de saúde que isso pode trazer. Sim, isso traz. Aham, Entende? Eu traz. podia ter tido, sei lá,
alguma coisa com aquela idade. Sim, Como é que você tem dá o um problema de... refluxo renal, né? Tem Isso, algumas questões é. bem sérias, assim, em relação às crianças, né? Então quando são acontece. coisas que às vezes você faz sem se dar conta do quanto isso pode prejudicar. É. Né? E talvez eu acho que seria talvez uma sugestão em relação a conversar, então, com os professores, sabe? Em Uhum. relação a isso, para que os professores consigam conversar com os pais. Ou fazer uma reunião com os pais, para que vá um profissional e explique, olha, isso pode acontecer por conta disso. Então, vamos Sim. dar uma atenção maior em relação, sabe? Assim, Uhum. já que a gente não pode falar para o aluno, então que a gente fale pelo Pra menos família. para a família conseguir orientar da Uhum. forma que, né, que bem entende também, mas que tenha pelo menos uma orientação, sabe? Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. E assim, quando a gente começa a nossa vida sexual, aí já entra na questão da dor. Se a gente não tem com quem a gente conversar sobre isso, tudo é normal. Sim. Tudo é normal. Dor é normal, não se sentir bem é normal. Tudo é muito normal. Até a gente descobrir que não. Né? E a forma que a gente tem que respeitar o nosso corpo, a forma que a gente tem que ter vontade de estar naquele local e fazer o que está sendo proposto para fazer, precisa ter uma consciência sobre isso. Uhum. E se não tiver, que busque tratamento, né? Então já entra na questão da dor ali. Eu acho que eu vi que vocês postaram alguma Sim, coisa em aham. relação a É uma caixinha normal, que apareceu. dor durante dor na relação. É, aham. Então não é normal. E assim, a gente sabe que, sei lá, uma vida sexual, claro, depende muito de pessoa para pessoa, né? Mas sei lá, numa adolescência para um adulto ali, mais ou menos onde começa, se ela não tem, se a pessoa não pode falar o que ela tá sentindo, ela vai esconder aquilo lá e vai passar o resto da vida com aquilo. Eu pego várias pacientes que estão casadas há 7, 8 anos e que nunca tiveram prazer uma vez na vida, porque sempre foi dolorido, mas nunca foi ensinado que não poderia ter dor. E aí eu tenho, você tem, então se torna, Sim. Uhum. né, comum. Uhum. Né? Uhum. Normal não é a palavra, né? Porque não é normal, né? Mas é muito comum. 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 Uhum. E não é, né? E aí sim tem 100% de tratamento com a fisioterapia pélvica para dor. A gente tem alguns tipos de dor e alguns níveis de dor também, né? E aí já é uma questão que eu gostaria muito de alertar, porque, por exemplo, para pessoas que têm crises de candidíase, para pessoas que têm infecção urinária de repetição, às vezes não é nem candidíase nem infecção urinária de repetição. São alguns níveis de dor que a gente tem e que esses níveis são confundidos por conta do sintoma. Olha. Então, por exemplo, o primeiro nível de dor que a gente tem é uma coceirinha. E essa coceirinha, ela é muito confundida com a candidíase, porque na candidíase a gente sente coceira, né? Uhum. Depois da coceira, a gente tem a queimação, que também é confundida, e aí começa já a confundir com uma infecção urinária, que é a coceira e a ardência. Uhum. Então, a gente consegue confundir muito isso com sintomas. Então, a pessoa, às vezes, vai tratar uma coisa e não tem nada a ver com aquilo, sabe? Aí, inclusive, hoje de manhã, eu peguei uma paciente e a gente estava conversando sobre isso, né? Ela veio por um outro fator, mas ela comentou comigo que ela já teve várias crises de candidíase e várias crises de infecção urinária. Falei, tá, mas já fizeram um exame antes de passar o antibiótico para saber se de fato é uma infecção urinária ou se é uma cândida? Não. Porque o sintoma é muito confundido com o que, né? E às vezes aí a medicação, o tratamento mascara um Mascara sintoma total, e daqui a aham. pouco isso volta. Isso, essa que é a questão da repetição, né? Porque ela fica retornando, porque de fato não tá tratando o que tá acontecendo, a causa do problema, né? E aí, quando a gente consegue liberar esse tecido, fazer uma liberação, fazer uma massagem, um alongamento, né? Liberar todo esse tecido, acabou as queixas, não tem mais dor, não tem mais infecção urinária, não tem mais nada. Eu lembrei de Não uma tem mais amiga agora. candidíase. Aí, ó, viu? Aham. Sim. Claro, tem casos que são, né? Aí precisa de fato tratar. Mas, assim, ó, vários e vários e vários casos de cândida de repetição e de infecção urinária de repetição não são os casos de fato. Por conta dessa questão que a gente confunde muito esses níveis de dor com o que eles, né? O que as pessoas acham que é o que tem. Por isso eu achei fantástico você dizer, primeiro a gente precisa aprender qual é a função. Aham. E acho que, especialmente mulheres, né? Nós Uhum. fomos ensinadas a não sentir o nosso corpo. Uhum. Então, aprender a função talvez seja o primeiro passo, e não só para nós, enquanto pacientes, Aham. mas acho que também passa esse olhar mais cuidadoso também pelos profissionais de saúde. Com certeza, com certeza. Porque assim, se passar pelos profissionais de saúde, a gente também vai conseguir encaminhar de uma forma mais fácil. Então, não, a gente conseguiu identificar isso aqui, tenta passar com uma outra profissional pra gente ver se de fato a gente consegue mudar isso aqui. Paciente com muita cólica menstrual. Tá, e o paciente tem muita cólica menstrual, vai consultar, qual que é o teu diagnóstico? Dismenorreia. Que é cólica menstrual. Mas a pessoa já sabe que ela tem cólica menstrual. Perda urinária, vai lá fazer o exame, dá lá no laudo
incontinência urinária. Tá, mas a pessoa já sabe, ela quer saber o porquê ela tá tendo aquilo, sabe? Então eu acho que se as pessoas começarem a trabalhar de uma forma mais multidisciplinar junto para aquele paciente, a gente consegue evoluir os tratamentos assim de uma forma absurdamente boa e mais efetiva, né? O mais rápido possível, o mais efetivo possível. Então é bem interessante. Mas aí entra a questão da gente entender nossa função, né? Entender a função, entender esses níveis de dor que a gente tem. Pra que quando a gente conseguir, tô sentindo uma coceira estranha, opa, tem alguma coisa diferente, sabe? Então, não é normal sentir. Se eu comecei a sentir hoje, não, é porque eu acho que alguma coisa mudou aqui. Preciso ir em busca do que pode estar acontecendo, né? Pra não deixar aquilo também continuar evoluindo, né? Pra alguma outra disfunção maior. Uma coisa que a gente ouve, eu ouço muito isso de pessoas próximas, inclusive, né? Ai, não fica cavocando que tu vai encontrar, né? Não fica procurando que vai aparecer. Cara, tem que encontrar, tem que aparecer, né? Quanto antes eu descobrir se eu tenho algum problema, antes eu posso me livrar daquilo, me curar daquilo, enfim, né? Tirar aquilo da minha vida. É porque a gente vai pra uma linha reta de, né? Isso. E sem muita, vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá. Não, eu tenho isso, eu sei que a causa é essa, então eu tenho que tratar dessa forma. Então, assim, acho que é bem importante a gente ressaltar aqui para todos e todas que estão ouvindo, né? O que a gente está dizendo. Dor, desconforto, alteração de formato, que mais? Alteração de textura também, acho que acredito, né, que pode acontecer, da mucosa, né? Porque isso, acontece. nada disso é normal. Tudo isso tem que ser encarado como um sinal de que alguma coisa não está funcionando direitinho e eu preciso buscar orientação. E uma das coisas pra gente conseguir observar para todas as mulheres, assim, principalmente para as mulheres, né? É observar a calcinha todos os dias. Observar a calcinha todos os dias, observar o cocô todos os dias, observar o xixi todos os dias. Pra gente conseguir comparar a coloração. Porque aí entra de novo a questão do normal e do que não é normal. Sim. Tô fazendo um xixi mais branquinho, ok, minha hidratação tá legal. Tô fazendo um xixi muito amarelado e com muito odor, pode ser que tenha alguma coisa. Tô sentindo, aí sim, algum desconforto pra fazer um xixi. O meu cocô hoje saiu tranquilo, amanhã doeu muito pra fazer. Será que eu mudei alguma coisa na minha alimentação? Então, conseguir ter essa noção do que é o normal pra você e do que não é mais normal pra você. Sim. Porque cada um tem o seu normal também, né? Assim, Sim, cada um claro. tem, né, tem ritmos, enfim, jeitos e enfim. E na calcinha, principalmente sobre o muco. Porque, assim, primeiro que na mulher a gente tem as fases, né? Então, a gente tem a ovulação, a gente tem a menstruação, a gente tem a fase lútea, a gente tem, enfim, todas as nossas fases do nosso mês ali. E que elas implicam diretamente na nossa mucosa. A nossa calcinha deveria ser úmida todos os dias. E o que acontece? Não, meu Deus do céu, tô com a calcinha úmida, vou usar um carefree. Pra quê? Repete, a nossa calcinha deveria ser Úmida. Todos os dias. Informação nova Isso é pra mim. normal. Isso é normal. O normal é a nossa calcinha. Quer dizer que o nosso muco tá saudável. Porque se tá muito seco, se tá muito restrito, tá com uma ardência desconfortável. Usa uma calça jeans, começa a dar uma ardência, tá ruinzinho e tá muito seco, é porque tem algum tecido que não tá funcionando ali e que precisa liberar pra daí voltar essa mucosa de novo, essa lubrificação ali pra voltar. Porque dentro em cima dos nossos músculos, a gente tem um revestimento que se chama fáscia. Ele passa por cima de todos os nossos músculos. Ele é composto de ácido hialurônico. E ele faz o movimento do nosso músculo. Então, se ele tá muito... Vamos supor que isso aqui é um músculo, isso aqui é uma fáscia, tá? Então, ele tá aqui. Se ele tá aderido, ele não consegue ter movimento nenhum. Sem movimento, a gente não consegue lubrificar, a gente não consegue ter muita coisa, não. E mais dor do que... Por isso que eu falei da calça jeans. Se a gente começa a se movimentar com uma coisa ali mais rígida, e esse tecido não tem deslizamento nenhum, a gente sente dor, sente desconforto. E a gente não consegue lubrificar, não consegue... A mucosa não consegue sair. Fica tudo muito presinho, muito, muito restrito. Então, acompanhar a mucosa, acompanhar o muco na calcinha é extremamente importante. Calcinha seca não é um sinal muito saudável. Então, né, precisa voltar com essa lubrificação. Às vezes pode até ser um sinal em relação à parte hormonal. Então, aí entra mulheres na menopausa, né, que já tem uma baixa de estrogênio maior, que aí tem uma outra implicância, né? Mas é bem, bem importante, assim, de observar tudo isso. A calcinha, inclusive cheiros, né? Porque aí sim a gente consegue identificar se a gente tá com alguma disfunção também ou não, se é uma cândida, se é alguma infecção, alguma coisa, né? E acho que, de novo, nesse aspecto, vem a questão da forma como fomos educadas a nos relacionar com o nosso corpo, né? Então, se você está expedindo algo, não é normal, é feio. Não pode. Aí taca, de repente, uma solução industrializada, um plástico para resolver Ou uma folha de repolho. Tu já pegou alguma coisa nesse sentido, Joana? Eu tenho uma pessoa da família que é médico e já me... Aí, uma época, ele estava atendendo num posto... Esconder a minha cara dele. Isso. Aí, ele estava atendendo num posto de saúde
E a pessoa era uma senhora do interior, assim, num município mais pro oeste aqui. Aham. E aí ele disse, qual é a sua queixa, né? Ah, não, eu tô com infecção. Uhum. É. Ah, então, faz favor, você vai até ali e tira, né? E ela foi tirar, ela tinha uma É um Uma repolho. folha de Folha de repolho. repolho. Diz que é bom. Daí perguntou, ele nunca tinha visto, né? Como assim? O que que é isso, né? Aham. Não é que é bom pra puxar a infecção. Gente, aquilo tá ali, uma coisa orgânica que vai sofrer um processo de decomposição que Imagina. você tá juntando com uma parte do teu corpo que já tem talvez Que tem Uma uma baixa de lubrificação, Exato. claro, imagina. Aham. num lugar quente que não. Aham. Não faz sim. Educação. Ou Falar a falta da, sobre. né, a falta da educação em relação a essas Sim. coisas, né? Então tem muita coisa caseira que não funciona. E isso é uma coisa que tem que Ai, ser, ó, né? tem, assim, ó, inclusive tem uma coisa que todo mundo, ou a maioria das pessoas fazem e que acham que estão arrasando, que é o óleo de coco. Ai, fala Virou a respeito moda. disso. Gente, não pode. Não pode. O que que acontece? A gente sabe que água e óleo não se misturam, correto? Uhum. Uhum. A nossa mucosa, ela é aquosa. Tá. Ela é com água. O coco não. O óleo do coco, óleo. aliás, né? O óleo do coco não. Então, quando a gente mistura uma coisa com a outra, claro, vai ficar mais lubrificado, vai ficar oleoso, não vai ficar lubrificado, vai ficar oleoso. E assim, aí foi encaminhado uma diretora da escola onde eu estudo, ela mandou um e-mail pra Copacol, que eu acho que é a que mais é vendida, né? Ali de produção produto de isso, coco. aham. Eles falaram que não, que eles não se responsabilizam por nada, porque assim, imagina uma infecção, imagina uma inflamação, imagina Não, e eles não fazem o óleo de Uma coco com alergia- esse propósito. O E não óleo de fazem coco é Isso foi uma propaganda. coisa, Não nem fazem propaganda nesse propaganda sentido. nesse sentido. Nunca. Aí, ó, da onde, sabe assim, Cara, da mas eu já onde vi que isso em saiu a palestra, histó- tá, Joana? Sim, É. Ensinando a Da usar. Eu, onde que inclusive, saiu a história? repeti essa informação para Sim. pessoas que eu conheço. Eu Aham. ouvi de amigas que receberam informação de Uhum. Aí eles profissionais. fazem, Aham. aí pega, aí é assim, a receita, né? Tu pega um negocinho de remédio, assim, Uhum. aí tu coloca, olha lá e coloca no freezer, ele congela, e depois tu coloca pra dentro. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, só acaba com a mucosa, assim. Qual que é a questão? Se você tá com baixa mucosa, baixa lubrificação, trate a lubrificação e trate a mucosa. Não coloca um óleo lá, porque não vai resolver nada, não é um tratamento, é de novo, é uma coisa que vai ficar oleosa, mas não vai estar tratando o que de fato E precisa. pode camuflar Não, É. né, não trata a causa do piora é. da situação. Sim, total, aham, total. E aí algumas pessoas também não sabem e usam óleo de coco pra ter relação. Preservativo com óleo de coco estoura na hora, ele dissolve. Então tem mais essa questão que assim, precisa ser falado, que as pessoas precisam saber, porque não pode. Gente, existe Então, lubrificante específico para Meu essa Deus, situação, né? sim. E tratamento específico pra quem não tá lubrificando Sim, bem, também. né? Também. Então assim, ai meu Deus do céu, não usem isso, sabe? Então é uma informação que é muito passada. Que Verdade. não é correta. Aham. Joana, eu gostaria de saber sobre essa situação que nós acabamos de comentar aqui das mulheres na menopausa, né? Então a gente sabe que existe uma série de alterações no organismo da mulher nessa Muitas. fase, são muitas, algumas são bastante intensas, para outras mulheres o processo não é tão intenso, né? Mas muitas coisas mudam. Uma delas tem a ver com essa situação da perda do ressecamento, vamos dizer assim, né? Sim, Ocorre um é. ressecamento da Ocorre. região íntima, Aham, né? ocorre. Essa situação, ela pode ocasionar ou talvez ser decorrente de problemas que esses hormônios afetam, todo esse assoalho pélvico, Sim. enfim. Como é que a mulher pode ir identificando isso, né, para poder buscar ajuda? Porque me parece assim, você entra na menopausa, tu tá indo lá no teu ginecologista, aí você tem a queixa de que você tá com a pele seca, que você não tem mais lubrificação, que você tem calorão, né? No fogaço, né? Aí você usa essa prescrição aqui, usa esse hormônio, ou então aguenta assim porque você não pode fazer reposição. É as duas opções que ultimamente são, né, que é o que o pessoal mais comenta. É. Como é que eu identifico que isso pode ter relação? A primeira questão da identificação é que a mulher mesmo identifica que ela tá com ressecamento, que ela tá com baixa libido, né? Enfim, aí beleza. Aí o que acontece além disso? A gente precisa entender que, como eu falei pra vocês antes, o músculo e a face precisam estar livres para conseguir ter uma lubrificação boa. Então, quando a mulher está entrando na menopausa, naquele climatério ali, que é um tempinho antes que a gente já consegue identificar, né? Quando já tá entrando, é de fato buscar
tratamento para que a gente consiga já começar a liberar essa face e para que esse ácido hialurônico consiga movimentar para que essa lubrificação comece a acontecer ou não pare de acontecer. Essa liberação dessa fáscia é algo feito mecanicamente? Manual. Ah, tá. Liberação manual. É toque ginecológico, a gente libera todos os músculos internos do canal vaginal, do canal retal, se for alguma queixa também, porque que acontece? A lubrificação a gente tem que entender que ela não vem só do canal vaginal, né? Pro nosso cocô sair, a gente também tem uma lubrificação que é retal, né? Então, tem algumas mulheres que na menopausa também sentem esse ressecamento de fezes, mas é por conta disso. Então, a gente tem que liberar tudo isso para daí essa lubrificação continuar acontecendo. Claro que ela reduz. Reduz porque sem o estrogênio, né, que é né, um hormônio, ele vai reduzir. Mas tomar muita água é ótimo. Tanto para célula, para parte celular, para nossa pele, para toda a nossa mucosa, ela é maravilhosa, então tomar muita água. Existem também aqueles outros suplementos, né, que são mais naturais, enfim, que a gente consegue comprar, que ajudam também nisso, mas pela forma mecânica mesmo, liberação. A gente tem uma corrente mágica também que a gente usa, que é um aparelhinho específico para ajudar também essa lubrificação. Mas aí tem a questão que tem algumas mulheres que retiram o útero, né? Sim. Então, a gente entra na questão assim, parou de menstruar, vai entrar ali climatério, menopausa, e a nossa lubrificação maior, ela vem através do útero. Então, a gente tem que continuar com essas contrações uterinas para daí ter toda essa lubrificação. Se a mulher retira o útero, a lubrificação já começa a perder muita força. Pacientes que estão em tratamento oncológico também, perde toda a lubrificação, faz uma estenose ali, enfim, precisa da liberação também. Mas é praticamente isso, assim, é basicamente a liberação. Liberação para continuar com essa lubrificação mais normal, porque o ressecamento é uma das queixas maiores, assim, que a gente recebe. E, claro, com a baixa do estrogênio também, o nosso músculo não fica mais tão forte. Porque nessa fase a gente já começa a perder, além do estrogênio, a gente perde a questão muscular mesmo, né? Nossa força muscular. A gente começa a reduzir o colágeno que a gente tem dentro do nosso músculo também. Então, ele também começa a reduzir. Então, o que é interessante? Começou a entrar no climatério, começa a entender que tá tendo já muita diferença, assim, menstrua agora, menstrua daqui 4 meses de novo. Aquela coisa do climatério, assim. Vai buscar ajuda, vai buscar fisioterapia pra gente começar a fortalecer esses músculos antes deles começarem a perder tanta força. Que aí a gente consegue ter, né, uma melhora mais efetiva também. Então, a gente reduz os sintomas ali de uma forma bem legal. Mas isso antes, né? Depois, dá pra fazer depois? Claro que dá pra fazer depois, deve fazer depois. Mas dá pra abreviar o caminho. O interessante Começar a ser. Que é isso, né? Quanto antes a gente identifica as coisas, melhor. Começar a sentir assim, já busca, sabe? Já, tô entrando, né? Enfim, sentir isso. A gente consegue ajustar bastante coisa antes mesmo do problema de fato estar ali presente. Kelly, tem alguma pergunta? Porque senão sou só eu que tô dominando aqui as perguntas. Na verdade, assim, não que seja uma pergunta minha. Que apareceu na de uma caixinha. amiga, de uma prima, de Tá, uma conhecida. Que acho que teve muito isso durante esses dias, né, no bate-papo. Volta de novo aquela questão do preconceito em falar do próprio corpo, a gente cria as barreiras, né? E aí eu queria, Dani, porque eu sei que a Joana tem experiência no assunto, sobre o filósofo. Amigo do Conhece o Jurandir. filósofo grego? Então, Clitóris, o filósofo grego. que acredito comentou comigo lá na palestra. Clitóris é o filósofo grego? É esse aí. Olha só. Porque também, assim como a fisioterapia pélvica, falar sobre esta parte do corpo feminino também é Meu muito Deus, novo. A sim. anatomia do clitóris foi identificada há pouquíssimo tempo. Eu tenho um estudo muito legal, depois eu posso mandar pra vocês sobre o clitóris. É incrivelmente incrível. Eu acho um órgão poderoso, gente. Não, nem só porque pelo que ele pode dar pra gente, né? Que é o orgasmo. Mas, assim, é um órgão incrível. A gente consegue ter muito prazer, a gente consegue... Bom, ele foi um órgão criado, de fato, para o prazer, né? Não tem uma outra... Essa é a função dele. É a função dele. Então, assim, tá com dor também pra ter orgasmo, tá com dificuldade, tem que buscar também tratamento, porque tem alguma coisa errada. Porque ele foi, né, feito para isso. E o mais interessante... E aí a gente consegue também já juntar a fisioterapia pélvica junto com essa questão do clitóris, é que pra gente ter prazer, pra gente sentir maior sensibilidade e ter um orgasmo mais efetivo, a gente precisa ter fluxo sanguíneo ali dentro. Então, por exemplo, é de extrema importância a gente fazer atividade física recorrente, é muito importante a gente ter uma alimentação saudável, porque pra nossa função sexual começar a acontecer, ele começa no cérebro, do cérebro ele passa pela medula, ele vai lá pra baixo, lá pro sacro, aí manda um comando pro nosso assoalho pélvico que fala, opa,
a gente vai começar a fazer alguma coisinha. Aí começa a encher de fluxo de sangue ali. Quanto mais sangue, mais sensibilidade, mais gostoso é. Por isso que precisa das preliminares. Exatamente. Se não faz preliminares. Por isso que não dá pra fazer pensar na preliminares. louça, na isso. roupa, no boleto. Não, Viva não o dá. momento. Se é pra viver o momento, pois viva o momento. Viva o Senão não momento, faz, é. né? Porque não vai, vai ser, né, constrangedor, assim. É melhor não fazer. Com esse fluxo sanguíneo dentro, a gente precisa ter força pra manter esse fluxo sanguíneo ali também. O corpo, claro, que vai mandar um comando, ele vai ficar com fluxo ali. Mas se a gente tem força, a gente consegue potencializar muito mais. Então, a gente consegue ter resultados muito melhores em satisfação sexual quando a gente treina nossos músculos do assoalho pélvico e consegue manter ali dentro o fluxo de sangue, tanto dentro do canal vaginal quanto ali no clitóris. O clitóris fica todo inchadinho. Ai, deveria trazer minha peça. Né? Depois eu vou mandar uma fotinha, Manda vocês as conseguem fotinhos, colocar. sim. Tem um clitóris sem estar em excitação e um clitóris em excitação. Ah, tá. É bem legal. É um clitóris impresso em 3D, inclusive, por conta de uma ressonância que fizeram, de um clitóris sem excitação e um clitóris com excitação. Fica Olha a coisa só. mais linda. Ele fica todo inchadinho, né? Com fluxo de Aham. sangue. E é uma área muito nervada, né? Então, assim, também tem que ter um cuidado, né? Não é uma coisa que tu consegue colocar ali. Inclusive, também é uma situação que às vezes que a gente pega na clínica, que é a dificuldade ou a falta de sensibilidade no clitóris. Uhum. O que acontece? Existem vários estímulos que a gente pode fazer no clitóris, né? Existe estímulo com a mão, com a língua, na penetração, enfim, várias formas. Mas existe o vibrador, o sugador, enfim, tudo isso. Se a gente consegue colocar... Os vibradores, hoje em dia, eles vêm com, sei lá, 7, 8 vibrações diferentes. Sim. E assim, isso pode causar depois uma dificuldade na hora da penetração para tu chegar num orgasmo. Porque teu corpo acostuma tanto com aquela vibração tão forte lá, que quando tu vai fazer com uma mão ou com uma... Não tem nada que se compare à força e à velocidade de um vibrador. Então, não tem língua, não tem mão que chega numa velocidade daquelas. E começa a perder muita sensibilidade. Então, é um alerta, assim, também, sabe? Pode usar, tudo certo, mas continue com outros estímulos também. Porque se usar só um estímulo, dificilmente tu consegue depois ir para esses outros e mesmo assim chegar ao ápice que é o orgasmo, né? Então, é importante, assim, esse conhecimento também. E tem tratamento, né? Se por um acaso estiver já num nível desse também, a gente tem que modular de volta para retornar a sensibilidade até a gente conseguir voltar para um normal. E uma outra coisa que também, né, ouvindo assim, porque se tem um lugar que é muito interessante é papo de mulher, né? Uma roda de conversa de mulheres, assim, que resolvem falar sobre qualquer assunto. Oh, que lugar que é culturalmente muito diversificado e cheio de coisas Tem muita interessantes, coisa. E né? é uma troca de conhecimento muito legal Exato, também, né? É exato, muito gostoso, exato. é muito legal. Mas enfim, eu me lembro agora também de uma colega, ex-colega de trabalho, porque nós trabalhamos juntas durante um tempo, que a maior queixa que ela tinha era em relação ao formato Tá. dos lábios, o formato. A outra reclamava do tamanho do clitóris, né? Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Joana, que eu imagino assim, nós estamos em 3 aqui, cada uma de nós tem um nariz. Tudo é nariz, mas Sim. cada uma de nós tem um nariz, né? Me parece que é natural que a vulva também, cada uma tem um formato, um tamanho, um jeito, uma cor, enfim, Sim. né? Mas o que a gente tem que ficar observando no sentido de dizer assim, tá, essa é a minha e tá tudo bem com ela? Exatamente. Aí é um mundo, né? Porque assim, eu acho que eu nunca peguei nenhuma vulva igual. Em 4 anos e pouco trabalhando com fisioterapia pélvica. Então, assim, cada uma tem a sua, cada uma tem a menos que a sua paciente volte. particularidade. É. A menos que ela retorne. Porque cada uma tem a sua, cada uma tem um jeito, cada uma tem um lábio maior que o outro, um lábio menor que o outro. Cada uma tem a sua. É como tu falou, o nariz. Os lábios de tamanhos diferentes, ok? Total, um lado, o outro é normal. É normal ser os 2 simétricos? É normal. É normal ser um lado maior que o outro. É normal, é tudo normal. Alterações depois De do cor, parto. Alteração depois do parto, alteração de coloração. É tudo normal. Mas, aí a gente entra na questão das cirurgias íntimas, né? Então essa minha Brasil colega acabou ainda fazendo. O Brasil é campeão novamente. Os dados são... Eu fiquei chocada com o número de cirurgias A questão é íntimas. assim, ó. Não sou contra operar desde que esteja incomodando a pessoa. Então, por exemplo, assim, tem algumas pessoas que têm o lábio interno. Tanto que a gente já nem usa mais a gente já nem fala lábio, os maiores e os menores, os pequenos Sim. lábios. A gente já usa os externos e os internos. Pra ninguém mais ter essa tara na cabeça de que o que tá Se um é dentro tem que pequeno, ser menor e o que tá fora tem que ser maior, sabe? aham. Então, os externos e os internos.
tem as pessoas que têm os internos que são maiores. Incomoda pra ter relação, porque às vezes, pra ter penetração ali fica desconfortável. Incomoda pra usar uma roupa mais apertada. Aí é uma situação. Eu não consigo mais usar um biquíni porque eu não gosto é uma situação. Uhum. Opera, se vai fazer você se sentir melhor com isso, vai conseguir fazer voltar a uma atividade, né? Uma atividade sexual, vai conseguir sair, ou vai conseguir usar um biquíni, uma roupa que não seja desconfortável, ok. Mas temos que entender que o clitóris, ele não é a primeira parte. O clitóris não é só aquela bolinha que a gente consegue ver e sentir. Ele é enorme. E ele passa por dentro desses lábios internos também. Ele tem Uma terminação nervosa cirurgia ali. vai interferir. E uma cirurgia vai ter um corte nas terminações nervosas que pertencem ao clitóris. Essa era a minha segunda pergunta. Sim. Essas cirurgias podem trazer, então, dificuldades na sensibilidade da Sim. região e, consequentemente, no prazer Sim. sexual. Aham. E Quanta assim, ó, contradição. Você então, faz por para isso poder que, ter assim, uma relação, talvez, melhor, para não ficar Melhor. inibida, porque acha que é feia ou porque não sei o quê. Isso. E Aham. E aí perde você a Mas sensibilidade. perde a um pouco, sensibilidade. perde um pouco. Mas e como tem mulheres que ganham mais porque estão com mais Sim, autoestima, sim. enfim, né? É Então um tem risco. Isso, tem que pôr, eu sempre falo, põe na balança, né? Vale a pena, não vale a pena, vale a pena fazer, não vale a pena fazer, Isso que eu ia né? dizer. Então assim. E a outra questão é a cicatriz. Porque é um corte. Uhum. Aliás, acho que até hoje em dia eles fazem com, tipo, laser, assim. Mas, enfim, é um corte, né? Tá tirando um tecido ali, ele vai ter que cicatrizar. Cicatriz é campo de interferência. Então, a gente precisa liberar a cicatriz. Porque na cicatriz a gente também para de receber A sensibilidade. a parte de sensibilidade. Então, a gente tem uma cicatriz, uhum. a gente perde, fica diferente a Um sensibilidade. tecido morto. E às vezes ela fica alterada. Às vezes ela fica uma sensibilidade pra menos ou ela fica pra mais. Então, aí tem pacientes que não sentiam dor e que aí começam a ter dor. Ah, entendi. Aí tem uma outra situação, porque essa é aquela dos lábios internos. Mas tem aquela também, que é do capuz do clitóris, né? O nosso clitóris, ele é coberto, né, pelo aquele capuzinho. Por quê? O nosso clitóris é um órgão pra prazer, ok. Mas a gente não pode ficar sentindo prazer o dia inteiro. A gente não pode ficar aqui sentada tendo um orgasmo. Então, é uma proteção do nosso corpo. Não ficar raspando na calcinha, enfim, tudo mais. Ótimo. Mas tem mulheres que têm esse capuz um pouquinho maior e incomoda. Mas aí, vão lá, opera, e o clitóris fica exposto. Aí tu imagina. Ah, sim. Daí tá com aquilo sensível o dia inteiro. E talvez, eu não faço ideia, mas ouvindo a sua fala, né, Joana, talvez estas informações, todos estes prós e esses contras, não são dialogados pré-operatoriamente. É uma preocupação que a gente tem, né? Uma preocupação que a gente tem para com outras mulheres, né? Porque aí Sim. talvez, né, a cirurgia vem como indicação, porque a amiga fez, porque a fulana fez, é normal. Isso. Eu é que sou a anormal agora. Uhum. Então eu vou fazer, mas eu não tenho a informação, eu não acesso a todos os detalhes que são necessários para que eu possa tomar de fato a minha decisão de forma consciente. Tem uma outra cirurgia também. Ai, aquela é um caos. Se chama perineoplastia. Tem algumas pacientes que, como eu falo, assim, às vezes pode ser que tenha uma indicação cirúrgica. No meu ver, eu não consigo encontrar nenhuma indicação, mas pode ser que exista alguma. Se alguém souber de alguma indicação, precisamos conversar, porque, enfim, no meu ver, não, né? São para pacientes que sentem flacidez no canal vaginal. Se você tem flacidez na sua perna, você vai operar a sua perna ou você vai para academia? Ou pra academia, né? Ponto final. Essa é o meu ver, é o meu pensamento. Se você tem flacidez no seu canal vaginal, se você tem flacidez no seu assoalho pélvico, você vai treinar o seu assoalho pélvico e ganhar força. Ponto. Afinal de contas, nós estamos falando de músculos, Treino. né? Achei o dado aqui. A questão do assoalho pélvico é porque essa questão até dentro da fisioterapia pélvica, assim, é uma coisa que a gente... é uma briga, assim, ainda. Porque, tem vários tipos de tratamento para incontinência urinária. Mas as pessoas têm que lembrar que a fisioterapia é a fisioterapia. Não é porque a fisioterapia pélvica que tem que ser tratada de uma forma diferente. Não é porque a fisioterapia pélvica que tem que ser tratada como... Vou escondido. Exatamente. Ah, sim. aham. Se na fisioterapia normal o seu braço dói, você libera com a sua mão o seu braço que tá doendo e você vai fazer um treino pro seu braço parar de doer. Na fisioterapia pélvica é a mesma coisa. Não, aí lá querem colocar laser, querem colocar cadeira que trata incontinência urinária. Que tu senta na Modinhas. cadeira e aí você paga, sei lá, 5 mil reais pra sentar numa cadeira e aí ela fica ali vibrando e diz lá que manda não sei quantas mil contrações no tempo que fica. Faça 1000 agachamentos. Tu consegue fazer 1000 agachamentos? Não dá, né? Sim. Só que, assim, são coisas que as pessoas deveriam pensar mais,
sabe? Deveria colocar mais uma lógica. É fisioterapia. Uhum. Mão. E o que a gente consegue fazer pra melhorar? Mão, treino, alongamento. É o que a fisioterapia normal, sabe? Mas aí tem toda essa outra questão. E claro, né? Entra a parte de mercado financeiro também. Então, Sim. infelizmente, E algumas... também o fato de que muitas pessoas, o quanto elas querem sempre uma resposta muito mais rápida possível. Aham. Imediata. Nem imediata, sempre essa aham. resposta mais rápida é a mais eficaz. Exatamente. Uhum. E aí acaba com uma frustração também, né? Sim. Acaba Eu uma já frustração fiz e também. não funcionou, não deu certo. Exatamente. Ou já foi. A fisioterapia pélvica também é uma coisa que a gente escuta bastante. Já fiz fisioterapia pélvica, não funcionou, então acho que não funciona. Mas busca um histórico de onde também tu tá indo fazer um tratamento, sabe? Então tem essa. Tem que ter essa outra visão, assim. Sabe? Sim. Tem que ter. Assim, a parte da medicina, eles sempre vão encaminhar para a parte da medicina. Mas eu acho que quando cada um fica no seu quadrado, a coisa fica fica melhor. Porque todo mundo pode fazer tudo. Mas todo mundo fizer tudo, não faz bem feito. Uhum. Então faça o seu bem feito, encaminha para quem faz bem feito. E aí, é o que eu falei antes, mesma coisa. Se a gente conseguisse trabalhar de uma forma multidisciplinar, as coisas seriam bem diferentes, assim, sabe? Bem diferentes. O imediatismo, ele dá uma... Sim. Dá uma judiada. Assim, a gente já pegou... Nossa, eu e minhas colegas, a gente já pegou várias vezes pacientes que vieram através de sessões de laser para incontinência queimadas. Tratou a incontinência? Não. E ainda por cima... Uma lesão. E a queimadura, isso que eu ia dizer, né? A queimadura vai demandar uma cicatrização, uma perda, talvez, de Meu Deus. sensibilidade no local. Vai uma série de atrasar o coisas, tratamento né? da incontinência atrasa o- porque vai ter que tratar a Isso. lesão. Por isso que eu sempre falo, toda paciente que chega, eu sempre falo, você está disposta a iniciar o tratamento? Porque eu preciso desse contraponto. Uhum. Sozinha, milagre só Jesus mesmo, Uhum. né? Então a gente precisa ter um tratamento em conjunto, profissional, com os outros profissionais que estão atendendo essa mulher também, né? Dependendo do Uhum. caso. E mais o comprometimento do paciente. Uhum. Principalmente quando é tratamento, assim, esses que são um pouco mais extensos, que é da incontinência, né? Geralmente são... Constipação também é um tratamento um pouquinho mais extenso, dependendo do tempo que já tá, né? Sim. Com esse fator. Porque essa era outra coisa que eu ia comentar. Às vezes a Uhum. pessoa tá há 10 ou 15 anos com um problema e daí ela quer fazer 3 sessões e ficar boa. Ai, gente, assim, ó. Entende que você levou tempo. A vida inteira O teu pra organismo, chegar. ele foi chegando naquilo ali durante um tempão, Sim, né? sim. Então ele vai precisar também de um tempo para desconstruir aquilo ali e construir uma nova coisa. Sim, total. Não vou dizer que vai ser de novo os 10 anos, mas Não, meu Deus, muito pelo contrário, né? Não. é muito menos do que isso, né? Sim, Mas é eu muito quero dizer menos. assim, não é assim, eu vou lá 2 ou 3 vezes e pronto, fica resolvido isso. Exatamente. Até tem casos que são, por exemplo, assim, porque se a incontinência urinária vem por conta de uma tensão muscular, a gente solta o músculo e a incontinência urinária para. Então pode ser que ela tá lá há 15 anos sofrendo, ela faz 3 sessões e pode ser que pare. Sim. Mas a questão da força, a questão da pré-contração, pra gente fazer um trabalho de excelência, um trabalho caprichoso, leva um tempo a mais. Uhum. E tem que ter a disposição tem que ter, né, do paciente, assim, precisa ter. Quando pede pra vir, venha, por favor, sabe? Uhum. Então, assim, porque tem que ter. Senão, por isso que eu falo, né? Senão não começa, né? Porque aí E espera... agora vamos juntar essa coisa da fisioterapia pélvica com a questão do prazer sexual. Vamos. Apareceu também a pergunta sobre o pompoarismo, né? Tá. Uhum, beleza. Que eu acho que é algo que do segura e solta. é isso, né? O Do segura e segura e solta. solta, do contrai e relaxa. Tem coisas assim, sabe? Tipo, tem mulher que atira longe uma bolinha, Ai, não sei o gente, quê. tem, aham. Pois é, né? Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Conta pra nós um pouco o que é Tem. essa história. Ó, então, o pompoarismo, ele foi uma prática que ele iniciou... Ai, meu Deus, eu não vou lembrar o país agora, mas lá pela Tailândia, por ali. E o que acontece? Ele é uma prática que lá as mulheres passam de mães para filhas. Uhum. Então lá Cultural. não tem é cultural. Então elas já aprendem a fazer movimentos porque a mãe já ensina para a filha a fazer esses Sim. movimentos. E é muito legal, assim. Dá pra fazer, mas assim, precisa ter uma consciência corporal muito grande. Lá, inclusive, tem aquele... Eu tô louca pra ir pra lá, só pra assistir aqueles shows que elas fazem, que elas, tipo, fumam um charuto com a isso também pepeca. já ouvi. Tem, elas expulsam bolinha mesmo, assim, acontece. A gente tem esse potencial pra fazer, tem. Mas não é fácil também de conseguir chegar nesse nível, né? É um nível bem grande pra gente conseguir fazer isso. É uma consciência corporal bem grande, enfim, tem várias coisas, né? Mas lá se torna mais fácil por conta disso, porque já passa de mãe de pais pra filhos, né? Mas aqui, a questão do pompoarismo que se vende na internet é um pouco mais complicada.
Porque assim, ó, na nossa prática, dentro da fisioterapia pélvica, a gente tem o neopompoarismo. Então, a paciente vem, faz a avaliação, a gente começa o treino muscular dela, vai pro neopompoarismo. Então, você consegue, aí sim, consegue começar com as manobras, consegue começar com as contrações, consegue começar com a parte de mobilidade pélvica, que também é necessária para fazer isso. Então, não adianta tu só ter força no teu canal vaginal se tu não tem mobilidade pélvica. Então, é tudo a pelve é um conjunto, né? Mas a questão de vender na internet, isso sem passar por uma avaliação com uma fisioterapeuta pélvica antes, você sabe o movimento que você está fazendo? Você sabe a capacidade de força que você tem? Você sabe a potência do teu músculo e a endurance do teu músculo? Não. E aí eles vendem um protocolo. Né? Então, assim, eu na verdade, eu nunca abri um protocolo vendido pela internet, mas eu sei que ele é assim. Então, por exemplo, assim, você tem que fazer no primeiro momento, sei lá, 3 contrações segurando 5 segundos e fazendo tal movimento. Mas a pessoa não sabe o que é uma contração. Às vezes tá fazendo uma contração errada, que é aquela de fazer cocô, aquela força de fazer cocô, sabe? Porque a contração correta é a de segurar um pum. É o que a gente mais ou menos, né? Então, segurar um pum é uma contração correta. Fazer a força e fazer cocô é uma contração errada. Então, tem pessoas que fazem essa contração errada. Então, até onde que esse treino vai valer? Se a pessoa tem uma tensão muscular, ela não vai conseguir fazer uma contração. Ela não vai conseguir ativar o seu assoalho pélvico da forma que deveria ativar, sabe? Então, assim, o pompoarismo eu acho uma prática muito legal, desde que ele seja acompanhado por um profissional e que você entenda qual é o teu corpo. Porque o que acontece? Na fisioterapia pélvica, a gente consegue ver potência, endurance, força, tudo isso que acontece no músculo. E aí, a gente consegue passar um treino específico para aquela paciente. Treino dela, só dela. Personal. Personal da perereca. Ai, vou mudar o nome do meu consultório agora. Personal de pepeca. Isso aí. Mudar o nome Vai do encher de gente vai lá, lotar vai de lotar, gente. vai aham. bombar no Instagram. Fazer mais sucesso do que fisioterapeuta É pélvica. verdade. aham. aham. Então, essa que é a questão, assim, é uma prática muito, muito, muito legal. Dá pra fazer toda aquela coisa de expulsar bolinha, enfim, dá pra fazer, é bem legal. Mas tem que ser uma coisa, né, que leva um tempo, leva um conhecimento. Treino. Imagina, lá elas conhecem isso desde Criança, enfim, né? E elas veem aquilo desde criança também, né? Então... Mas aqui essa questão, a única questão, assim, eu acho que é essa venda pela internet sem ter passado por uma avaliação, pelo menos, sabe? Aham. Eu acho que é bem importante, assim, passa. E depois também, se quiser comprar um treino pela internet, mas desde que passe por uma avaliação e entenda que o teu músculo tá ok pra fazer tudo aquilo que precisa fazer, a demanda Sim. que tem no pompoarismo, Uhum. vida que segue, é muito legal mesmo. Joana, e qual a relação que a gente poderia colocar entre a fisioterapia pélvica e o prazer sexual? Total, na verdade, né? É uma linha tênue entre fisioterapia pélvica e o prazer sexual. Primeiro, o autoconhecimento. Primeira parte, né? Porque na fisioterapia pélvica tem um redescobrimento também de cada mulher. A gente faz toques de músculos que nunca foram tocados, a gente libera emoções que nunca foram liberadas, e a partir disso o prazer sexual pode aumentar em inúmeras vezes, sabe? Então eu acho que é a conexão. Acho que a palavra é conexão, assim, sabe? Conexão a partir do autodescobrimento. Essa que é a Então, palavra. fisioterapia pélvica para adolescentes que estão descobrindo o próprio corpo, Sim. para mulheres que estão redescobrindo o próprio prazer, para mulheres maduras que estão descobrindo que a montanha-russa dos hormônios interfere totalmente no organismo. Para todas as mulheres. Todas. Eu tenho pacientes de 16 a 82 anos, então... Para é um todas. público Sim. bem Inclusive grande. porque eu acho que a gente não precisa lidar só com a questão, por exemplo, de uma mulher de 70, 80 anos, não só no aspecto da saúde, mas também da Do vida prazer. plena e do prazer Claro, com que essa certeza. mulher Aham. pode alcançar Sim. por meio desse autoconhecimento e também desse Vocês sabem fortalecimento, que né? o clitóris é o único órgão que nunca envelhece? Olha Uau! só, viu? Isso quer dizer que 90 anos, minha gente! Prazer, isso aí. prazer, prazer. A gente pode continuar tendo prazer normalmente por conta desse órgão maravilhoso que... E olha, mais um Somos mito abençoados, derrubado, né? É. A questão da vitalidade de homens e mulheres. A ideia é que quando o Ah. declínio dos hormônios acabou-se o prazer para as mulheres, enquanto os homens poderiam permanecer joviais. Aí a questão do homem na fisioterapia pélvica, assim, também é bem legal, sabe? É muito legal, assim, também é um descobrimento bem interessante. Eu tenho vários homens que têm a ejaculação precoce, eu tenho vários homens. E com a ejaculação precoce, acontece muito por conta da ansiedade hoje em dia. Sim. A vida está acelerada. É tudo muito... A gente pega um celular, a gente não tem paciência de escutar um áudio de 1 minuto que a gente já coloca no 2.
Então, tem essa questão, assim, também, que pra parte do prazer sexual e da vida ativa, pra um homem também é importante a fisioterapia pélvica, sabe? E assim, ó, e a questão do envelhecer com o prazer, eu acho que vai muito conforme o teu parceiro também, que você tem ou parceira, Sim. né? Porque, claro, sozinho a gente consegue ter prazer? Sim, a gente consegue ter prazer, mas quando a gente Mas é compartilha a melhor vida com compartilhado. quando a gente compartilha a vida com outra pessoa, eu acho que é de suma importância a gente também conversar com o parceiro, com a parceira sobre gostos, sobre o que se gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer. Pra que a libido possa continuar, né? Porque, claro, não tô nada excitada, vou tentar ter um orgasmo, pô, não vai ser uma coisa legal. Né? Não vai ser uma coisa confortável. Então, sei lá, com 90 anos, se você não tiver, né, 80, 90, se você não tiver algum estímulo, alguma coisa também, que não continue por um tempo, Sim. Uhum. o maior índice de disfunção erétil é na mulher, não é no homem. Só que no homem, a gente enxerga, Sim. porque é no pênis. Na mulher, não, porque é no clitóris. Uhum. Clitóris ereto, beleza. O clitóris que não tá ereto é porque tá com disfunção de ereção. Mas na mulher a gente consegue fazer tanta coisa, né? Porque a gente é mulher, né? Então, assim, dá pra fingir um negocinho, Sim. sabe? Não deveria, mas assim. Então, o maior índice de disfunção erétil mesmo vem da Das Mas eu mulher. acho que Da isso, mulher. Joana, vem Uhum. muito de uma concepção de que se eu não estou sentindo prazer, o problema é meu. Exatamente. Bom, às vezes pode ser. Sim. Pode ser alguma situação fisiológica, pode ser pode. algo hormonal, Pode, ser pode. algo da tua questão psíquica, pode, né? Com certeza. Mas não Interfere necessariamente muito. Não, exatamente. Exatamente. entende? Interfere bastante, assim, a parte enfim, ansiedade, depressão, tudo isso, a parte de medicamentos também, É. né? Então, uma pessoa que tá tomando medicação, pra alteração de pressão e tudo mais, também vai influenciar Interfere. muito nisso, Uhum. vai interferir, porque o sistema tá ali, né? Então, pra gente começar com uma ativação do nosso sistema pra parte pra parte sexual, a gente precisa ter uns sistemas regulados. Se a gente tá com uma medicação, alguma coisa, é porque tem alguma coisa ali que vai dar uma diferença também. Então, faz total sentido, assim, sabe? Pode ser que não seja, mas pode ser que sim. Pode ser que seja um problema mesmo. E aí tem que buscar, né? E por isso que eu acho muito importante conversar com o parceiro, com a parceira em relação a isso. Porque se ambos sabem o que gostam, ambos sabem o que querem, Mais a uma conexão vez, é muito melhor, né? Muito maior. mais uma vez a questão do diálogo, né? Sim. De você poder estar nu, Comunicação. não nu sem roupa, né? Mas de alma nua, de alma exposta, É. se sentir acolhido assim. Então, Aham. se uma relação não te permite ter esse tipo Uhum. de conduta, né? Ou de estar nu diante do outro, Uhum. acho Tchau que e ela precisa ser benção, né? questionada que tipo de relação é. Não, é Né? verdade. Aham, aham. Claro, e assim, ó, com certeza, a gente já entende que, por exemplo, na época da minha avó, enfim, eram outros tipos de Sim, relacionamentos, sim. né? Mas hoje a gente busca um relacionamento mais saudável, a gente busca um relacionamento melhor. E é exatamente, se a gente não consegue, né, estar nu em frente a outra pessoa em relação ao que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer, pra ter um diálogo, ter um relacionamento, Se eu não posso sei até ser onde quem sou compensa. aqui, então eu estou no lugar errado. Pronto, É isso aí. essa frase. Exatamente Aham, isso. exatamente. Aham. Vocês não vão acreditar que já faz uma hora que nós estamos conversando. Ah, Que não! voou o tempo. Que Não. voou, né? Ai, quando a conversa é boa, né? Ai, meu Não Deus, a tem gente nem falou como. sobre as gestantes, sobre as puérperas, sobre nada. Meu Deus do céu. Acho que vamos ter que fazer a esse é parte 2. Eu ia falar, tem que fazer Vamos. Vamos ter que fazer a parte 2. Não, real, é muita coisa, muita É informação. muita, Tu vê que a gente muita não coisa. parou um segundo aqui de falar coisas Sim, não. relacionadas Aham. ao tema, né? É que é um mundo muito grande, né? Aham. A parte da pelve ali, a parte é um mundo gigantesco, é um mundo de autodescobrimento muito grande. E como a gente estava conversando antes, assim, na fisioterapia pélvica também é uma área nova dentro da fisioterapia. Então a gente também continua em atualização o tempo todo, né? Então, com certeza vai bater bastante coisa durante o ano ainda, né? De coisas diferentes pra gente conseguir falar e que a gente vai conseguir estudar e chegar em outras conclusões, enfim, Mas já fica o convite, tá, Joana? Pra gente reagendar e achar uma outra Parte data. Na sua ponte aérea, né? É Porque a isso. Joana não tá em Xaxim o tempo todo, né? Isso, Tem eu uma fico- maratona grande. Tem. Eu fico aqui só uma semana por mês, né? Então Isso. agora eu tô em Guaramirim, que é do ladinho de Jaraguá do Sul, né? Aham. Tô lá e a gente mora lá agora e fico uma semana por mês aqui. Aí nas minhas pontas aéreas a gente consegue marcar uma parte 2. Então, mulheradas Isso. e homens que desejam conhecer o seu próprio corpo a partir da avaliação de um profissional extremamente habilitado Fico e muito feliz. sensível e generoso para estabelecer um bom diálogo e uma relação.
Entre em contato, fiquem de olho na agenda. É verdade. aham. Mas a questão da agenda daqui de Xaxim que é um pouquinho mais concorrida, eu diria, né? Porque eu Aham. fico pouquinho tempo aqui, né? Aham. E assim, eu não atendo também tantas pessoas por dia, porque não tem como, né? Então, ali sim. é mais ou menos umas 5, 6 no máximo pessoas por dia. Para E poder aí, olhar quando- de fato isso. para o paciente. Não, e assim, e aí quando eu venho, o paciente vem geralmente 3 vezes pra clínica na mesma semana que eu estou, pra gente também conseguir agilizar Otimizar o o tempo. tratamento, Sim, né? sim, Então, a gente não sim, com consigo pegar certeza. tantas pessoas cada semana que eu venho, né? Então, Com certeza. mas é um assunto muito. Eu amo minha profissão, então eu amo falar sobre isso. Fala sobre isso, sei lá, dá pra ficar 5 horas ainda falando sobre isso. Isso é outra coisa que a gente percebe, né? Quando a pessoa fala sobre aquilo que ela ama, não só sobre o que ela conhece, mas sobre aquilo que bate nela, sabe? Que toca, que é Aham. verdade, Sim. né? Nesse sentido, quanto o papo é muito mais prazeroso, muito mais intenso no sentido das É trocas, fluido. É Aham. maravilhoso, né? Só vai acontecendo. Só vai né? acontecendo. Bom, Joana, nós normalmente encerramos então o nosso programa com um alecrim, né? Sim. Eu vou pedir se você tem um alecrim, que na verdade seria uma dica extra, né? Um Ótimo. bônus para o pessoal que está nos acompanhando. Tenho 2, pode ser 2 alecrim? Pode. Tem um alecrim, um louro, talvez? Alguma coisa. Temperinho. Um temperinho, aham. A questão do alecrim, tem um livro que se chama A Bênção do Útero, para a parte feminina. Esse livro, ele me fez pensar e repensar, e eu continuo com ele matutando na minha cabeça todos os dias. Ele fala sobre os ciclos em que a gente passa durante o mês, específico para mulher, né? Os ciclos que a gente passa em relação... Todas as fases que a gente tem no mês, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Aliás, o que a gente deve e o que a gente não deveria fazer nesses ciclos. Por exemplo, estou numa fase da minha TPM, não estou muito criativa. O que eu posso fazer nesse período em que eu não estou criativa? Ao invés da gente olhar com um olhar ruim para esse período, a gente consegue abraçar isso, né? Ter uma sensação diferente e conseguir fazer o que o meu corpo me permite fazer naquele período. Eu Que sei lindo. que uma semana antes de menstruar eu fico distraída, então enche de post-it. Pronto. É? O que você consegue fazer para melhorar essa fase, sabe? Então, abraçar e ressignificar esse sentimento que a gente tem. Porque a gente tem 4 fases, a gente tem 4 meses no mês, né? 4 semanas, aliás, no mês. Então, né, colocando um período, a gente tá com alterações todas as semanas, né? Então, o que a gente consegue e o que a gente não consegue fazer? É um livro que me faz pensar muito. Então, eu acho que... Depois eu mando uma foto para vocês também. Manda, por do favor. livro. Que é a Nós Bênção vamos do Útero, colocar é bem também legal. Na descrição do... tá? Isso, eu do mando nosso bem episódio, certinho o do nomezinho. episódio. E o louro seria bem-estar e saúde. Buscar o bem-estar e a saúde. Saúde física, saúde mental, saúde. Aham. Então, eu acho que esse é o meu alecrim, o meu outro temperinho. Fantástico. A gente agradece imensamente, Joana. Eu que agradeço. Já deixa o fio puxadinho ali para próximo episódio, para parte 2. Eu acho legal falar com mulheres gestantes e puérperas, assim. Eu acho uma fase bem, bem interessante também. Então, tem muita coisa para dizer e é por isso que você pode dar o seu pitaco, escrever seu comentário, Sim. sugerir outras perguntas também que talvez não foram atendidas neste episódio, ou nas redes da Joana, nas redes de Amélia Alecrim, que aí a gente faz o contatinho e a gente já vai preparando um próximo episódio. Então, para você que nos acompanhou até aqui, nos siga, envia essas informações, esse episódio para quem precisa, para quem tem pelve. Envia pra quem todo tem mundo. pelve, essa é boa, né? Envia pra quem tem pelve, todo mundo tem pelve. E nos vemos no próximo episódio. Tá certo. Tchauzinho, pessoal. Até mais. Tchau.